Alguns desenhos animados são tão bons que conseguem se destacar dos demais. Normalmente eles atingem esse lugar após um conjunto de fatores que envolvem narrativa, personagens profundos e temas que vão muito além do que está na tela. Por isso hoje eu convido vocês a analisarem esses fatores comigo. Eu trouxe para essa lista tanto desenhos que eu gosto quanto desenhos que as pessoas gostam. E meus amigos, o último é tão sensacional que é inegavelmente o melhor desenho da história. Número 1. Gravity Falls. Esse daqui era uma presença óbvia na lista. Até hoje você vai encontrar fãs desse desenho tentando discutir um enigma de quando esse desenho foi lançado. Isso acontece porque o show incentiva os fãs a procurarem por mistérios e coisas escondidas na série. O próprio primeiro episódio seta isso com perfeição, onde depois de algo bonito de se assistir, a tela desce e vemos ele, o Stan Pines, entrando na máquina de vendas da loja e a fechando, dando uma dica logo no primeiro episódio que a série traria muitos mistérios. O desenho conta a história de Dipper e Mabel, dois irmãos passarem um verão em Gravity Falls com seu tio Stan, uma cidade no meio do nada com uma cabana mais no meio do nada ainda. Essa premissa e dinâmica dos personagens nos dão situações muito engraçadas. Isso é perfeito! Esses caras controlam a pista. Fala que você vai dar o adesivo pra equipe que mais ajudar a gente a vencer o jogo. Eu não sei não, Dipper. Eu quero ganhar da Pacífica, mas daí eu não vou estar trapaceando. A Pacífica tem grana, Mabel. Ela trapaceia na vida. São momentos como esse que só tornam o show mais cômico e te fazem pegar admiração pelo que foi construído. Mas com certeza o que mais trouxe fama para esse show está dividido em dois aspectos: o mistério do autor dos diários e o Bill Cipher. Esses plots se ligam entre si, mas nada é muito claro no início. Em resumo, no primeiro episódio da série, o Dipper acha um diário misterioso que revelava todos os segredos de Gravity Falls. Com o tempo, descobrimos mais dessa história e temos certeza que o autor é uma pessoa muito inteligente. Do outro lado da moeda, temos o Bill Cipher, um vilão gigantesco que quer tacar o terror em Gravity Falls, mas para isso ele precisa da sua liberdade e a maneira que ele consegue isso é muito minuciosa. Caramba, só falar disso me dá vontade de fazer um vídeo inteiro sobre. O importante é que isso aqui foi sensacional e definitivamente marcou a indústria de animação. Marcou tanto que outros desenhos puderam existir, como por exemplo o próximo item da lista. Mas para isso, apesar de eu amar muito o show, eu percebi que eu realmente precisava chamar alguém que soubesse analisar desenhos. E por isso eu trouxe ela, a minha grande amiga Rebeca, para me ajudar nessa jornada. Por isso eu deixo vocês com alguns minutos da Rebeca falando de Anfíbia. Oi gente, eu sou a Rebeca, dona do canal Rebeca Pipoca. Aliás, se inscrevam. Entre todos os desenhos dessa lista, Anfíbia é definitivamente um dos mais que se destaca. E eu gosto de como ele se apresenta como algo bobo no início e depois começa aos poucos a ficar cada vez mais sério. Mas dentre todo esse início, o desenho esconde o desenvolvimento de personagem gigantesco e é muito bem construído. Basicamente a história do desenho se baseia em Annie, uma adolescente que acaba por acaso caindo em um mundo de sapos e precisa arrumar um jeito de ir embora. Enquanto isso, se adaptar a toda a cultura, entendendo a história desse mundo. Inclusive, pra mim, Anfíbia é o desenho com melhor continuidade dessa lista, porque ele apresenta as coisas de um jeito simples pra voltarem de uma maneira mais complexa depois. Isso permite eles terem mais tempo pra focarem na principal lição desse desenho, que é a amizade entre Annie, Marcy e Sasha. Em resumo, a Annie não caiu sozinha nesse mundo, ao seu lado estavam Marcy e Sasha, suas melhores amigas. Entretanto, a amizade delas não é tão boa quanto aparenta. E isso acontece por uma série de manipulações intencionais e não intencionais que descobrimos depois. O desenho retrata muito bem esse tema, porque apesar de tudo é perceptível que eles realmente gostavam muito uma da outra e queriam continuar a amizade. Então o desenho vem com esse objetivo, mostrar a história da amizade delas e tentar arrumar ela. Nesse tempo nós também temos um aprofundamento dos outros personagens que só fazem te amar ainda mais esse mundo, porque o que mais tem aqui é personagem gostável, seja as três amigas Annie, Marcy e Sasha, alguns dos habitantes secundários de Wardwood, alguns membros da família Planter ou até mesmo personagens de flashbacks, que um desses personagens é único do seu jeito e te faz ganhar ainda mais admiração pelo que está sendo construído. Além de que o world building dessa série é muito bom. O universo é extremamente vivo e parece que existe há milhares de anos, com sua própria cultura, piadas, gírias e até sotaque. Mas na minha opinião, um dos maiores pontos altos de Anfíbia é como esse show tem episódios marcantes, porque eles são tão diferentes entre si que cada um se destaca do seu jeito. Se você quer chorar assistindo o episódio, tem Hope and Mal, onde descobrimos sobre o passado do que aconteceu com os pais do Sprig e Polly. Se você quer se divertir muito, tem basicamente todos os episódios da Marcy, e caso você queira ficar muito hypado com o desenho, tem basicamente os 3 episódios finais, que são uma obra de arte absurda. É sério, eu chorei que nem um bebê de 3 anos assistindo The Harvest Time. Mas falando em chorar, acho que é hora da gente ir para um dos desenhos que mais fez homem macho chorar. Por isso eu entrego a palavra ao Kartine para falarmos do próximo show. Número 3. Hora de Aventura. Meus amigos,
Hora de Aventura é um caso especial, porque o desenho talvez seja o único dessa lista que cresce com quem está assistindo. O que eu mais recomendaria para uma pessoa que está na adolescência é assistir esse desenho com intervalo de tempo entre os episódios, porque caramba, isso melhora muito você como ser humano e te faz crescer como uma pessoa. O melhor exemplo para demonstrar isso para mim é toda a jornada de amadurecimento do Finn, o que era um garoto de certa forma irritante na primeira temporada, comete diversos erros ao longo da série que talvez você não se importe quando criança, mas quando você cresce você percebe que o Finn tá errado. Ao mesmo tempo, o próprio personagem percebe os seus erros e tem um arco muito realista de crescimento, literalmente virando uma pessoa totalmente amadurecida. Vamos comparar o Finn do primeiro episódio com o do último, por exemplo. No início ele era totalmente impulsivo e de certa forma violento, querendo partir pro soco a todo custo. No último episódio, entretanto, o Finn é totalmente o contrário. Ele chega para o arco final do desenho tentando evitar uma guerra acima de tudo, onde mesmo que ele estivesse certo, ele sabe que não há vencedores em uma guerra, pessoas vão morrer acima de tudo. Mas a beleza de Hora de Aventura não está só voltada aos protagonistas. Absolutamente todos os personagens desse show mudam e evoluem como pessoa ao longo da série. Talvez o Jake seja o mais parecido com as suas versões iniciais, mas até ele, que era para ser visto como uma pessoa amadurecida desde o início da série, aprende algumas lições. Ainda tem toda a grandiosidade que esse desenho carrega, porque caramba, a história é realmente escrita para ser algo chocante. Tem alguns episódios que você entra sem entender nada e sai pensando que você tinha entrado. Isso acontece porque esse show tenta e consegue ser muito ambicioso. Talvez ele não tenha sido pensado para ser algo assim quando a ideia foi oferecida a Nickelodeon, ou até mesmo quando a primeira temporada foi passada na Cartoon, mas com uma equipe sensacional de produção que adorava o seu trabalho, Hora de Aventura realmente conseguiu construir algo belo, assim, marcando a vida de inúmeras pessoas ao redor do mundo. Número 2. Steven Universo. Durante toda a minha vida eu reparei em 3 desenhos mais citados na discussão de melhor desenho de todos os tempos: Hora de Aventura, Gravity Falls e, pasmem, Steven Universo. Só que diferente das duas primeiras obras, Steven Universo ainda era muito questionado, porque algumas pessoas só não gostam desse desenho. Você que não viu a obra pode achar isso muito estranho, e de certa forma até é, como um dos melhores desenhos consegue ser ao mesmo tempo o pior para algumas pessoas. Mas depois de assistir 5 temporadas, um epílogo e um filme, eu posso garantir que eu sei por que essa série sofre tanto hate. Isso acontece porque Steven Universe foge de qualquer fórmula pré-estabelecida pela indústria. O protagonista é um garoto gordinho sem nenhum poder no início da série. As Crystal Gems são 3 pessoas que tentam esconder as suas fraquezas para passar confiança ao Steven, fora toda a representatividade LGBT que o desenho conseguiu trazer durante a sua produção. De certa forma, isso acabou fazendo muita gente só não ir com a cara do desenho, porque fugiu muito do que outras obras passavam na mesma época. Mas deixa eu te contar um segredo? E Steven Universo é sensacional. Pra quem não sabe, a série segue Steven, um garoto que herda uma pedra mágica de sua mãe, Rose Quartz, uma líder rebelde que sacrificou a sua forma física para ele poder existir. Então, ele é criado por suas amigas, Garnet, Ametista e Pérola, as últimas sobreviventes de uma guerra que quase extinguiu com a Terra. Aos poucos, entretanto, acabamos descobrindo que, na verdade, Steven Universo não é sobre a luta e a guerra intergaláctica que o Steven teria que resolver, mas sim uma jornada sobre aceitação, amadurecimento e relacionamentos. Entretanto, no fundo de tudo isso, o desenho esconde um oceano de lições sobre relacionamentos e saúde mental que eu literalmente nunca vi em um desenho infantil. Então, se você puder, dê uma chance a Steven Universo. É definitivamente um desenho sensacional e merece o seu reconhecimento. Número 5. Avatar, a Lenda de Aang. Meus amigos, você pode não concordar, eu pessoalmente não concordo, mas eu tenho que admitir, Avatar, a Lenda de Aang é o melhor desenho da história. Pessoalmente, eu tenho preferências pessoais, apegos e muita nostalgia envolvida a desenhos que eu vi no passado, mas deixando tudo isso de lado, o desenho com a maior qualidade técnica que eu já vi é Avatar, e não é nem de perto. Os escritores tiveram uma ambição gigantesca escrevendo isso. Eles queriam fazer o melhor desenho da história e conseguiram! Logo na abertura, descobrimos toda a história por trás dessa série, onde, se vocês me permitem, por muito tempo as nações viviam em paz e harmonia, mas tudo isso mudou quando a Nação do Fogo atacou. Essa simples sentença já explica tanta coisa, mas eles ainda continuaram. Descobrimos que esse mundo está em uma guerra há muito tempo e a última esperança é que o novo Avatar, o Aang, domine os 4 elementos e possa deter a Nação do Fogo. Tipo, caramba, esse desenho me arrepia muito. Ainda mais as histórias envolvendo um arco sensacional do vilão Zuko e principalmente as boas companhias que o Aang tem na sua jornada.
Sokka, Katara e mais posteriormente Toph são personagens sensacionais. Aqui tem momentos que você realmente fica tenso. Os escritores tiveram uma liberdade criativa gigantesca ao fazer essa obra. Você raramente consegue sentir que eles estão sendo limitados por algo aqui, porque tem muitos temas sérios. Esse desenho é tão bom que ele vai ser um dos vários casos do canal que eu não vou contar muita coisa da história do desenho. Não porque eu não sei, mas sim porque eu julgo que é um desenho tão bom que você tem que ir atrás de assistir. A gente tá tendo muito conteúdo de Avatar esses tempos. Tivemos a série da Netflix e em algum tempo vai sair o filme, então é uma boa hora para você dar uma assistida no desenho. No mais, eu posso garantir que assistir Avatar é uma das melhores experiências que uma pessoa pode ter. E bem, eu acho que é isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Valeu, membros, por serem incríveis. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!